Nosso boa noite a todos. Sejamos bem-vindos na Casa Espírita e que nós possamos permitir que a paz, a harmonia, todo esse amor e esse cuidado que os benfeitores nos dirigem possam realmente penetrar no nosso coração, no nosso mundo íntimo, nos reforçando e renovando o nosso entusiasmo e alegria de viver. O sofrimento sempre foi algo que suscitou muitas dúvidas, muitas indagações do ser humano. Por que nós sofremos? Por que eu sofro? Por que eu? Será que Deus é justo por permitir tanto sofrimento no mundo? Quais os objetivos das dificuldades, dos sofrimentos, das situações muitas vezes extremas que o ser humano tem que passar? Será que Deus existe realmente? Divaldo Pereira Franco, em uma de suas conferências, contou, em determinada oportunidade, uma situação verídica. Uma moça trabalhava numa repartição pública e normalmente ela seguia o seu caminho, ia embora, a pé, sempre pelo mesmo trajeto. E um dia ela decidiu, à tardinha, modificar o seu rumo, ir por outra rua, ver outras paisagens, enfim, algo que é interessante que a gente faça. Porque senão a gente entra sempre numa rotina, enfim, isso é saudável. E ela então decidiu ir por outra rua para relaxar, para ver pessoas, enfim, ela passou por um parque, por uma praça, já estava ficando escuro, e naquele momento ela foi então assaltada, foi ferida, foi estuprada, uma situação bem traumática. Ela ficou com um quadro bem grave, teve que ser internada, recebeu um atendimento bem minucioso por bastante tempo. 3 meses depois, ela já estava, então, reabilitada e voltaria ao trabalho. Os amigos mais próximos a tinham visto e visitado, mas todas as pessoas que trabalhavam na sua repartição, lá no local de trabalho, estavam ansiosos, esperando o retorno da colega, ver como ela estaria, enfim. E chegou o dia, ela voltou. E para a surpresa geral, ela estava mais bonita do que antes, mais alegre, bem disposta. Ela foi recebida calorosamente pelos colegas, acolhida, enfim, foi uma alegria geral vê-la de volta. Mas alguém, certamente alguém com não tanta sensibilidade, enfim, fez uma pergunta para ela. Como você está tão feliz? Como pode você estar tão bem? Você não foi assaltada, estuprada, ferida? Certamente uma pergunta de alguém que não tem muito amor no coração. E ela respondeu: naquela noite, aquele homem destruiu a minha vida. Mas aquilo aconteceu naquela noite. E eu não vou permitir que nos outros dias que se seguiram e que se seguem, ele continue a destruir a minha vida. Tem muitas pessoas que são admiráveis, que a gente admira realmente, dessa capacidade que tem de superar, de transpor situações muito difíceis e darem lições de vida para os outros. Será que todas as pessoas têm realmente essa capacidade de dar a volta por cima, como é uma frase que popularmente se ouve, fulano deu a volta por cima daquela situação? Será que todos nós temos essa condição?
A doutrina espírita nos ajuda muito a compreender o assunto, a ver a amplitude dessa reflexão e dessa capacidade que o ser humano tem. Porque todos nós passamos por dificuldades. Talvez alguns de nós, dificuldades bem sérias. Jesus já, quando esteve aqui na Terra, nos falou: no mundo tereis aflições. Ele não mentiu, porque todos nós sabemos que a gente tem aflições, algumas bem sérias. Nós passamos por dificuldades, mas a doutrina espírita vai nos ajudar a entender o porquê dessas dificuldades, qual o objetivo que elas têm, e sempre tem um objetivo, e um objetivo nobre, um objetivo de crescimento, de superação realmente, de limitações que muitas vezes a gente tem. A doutrina espírita, que é esse consolador de volta ao mundo que Jesus prometeu, vai nos explicar as leis naturais que regem a todos nós, que regem a criação. Vai nos dizer que nós somos espíritos imortais, que fomos criados por Deus, essa inteligência suprema, que é a causa de todas as coisas, é o Criador. E esse Criador, que Jesus denominou de Pai, nos ama infinitamente. Então ele não castiga. Aí a gente se questiona, mas como ele permite que eu passe por situações, e algumas bem difíceis, às vezes não necessariamente nós, mas pessoas passem, como essa situação que nós contamos no início. Qual o objetivo disso, se Deus nos ama infinitamente? Deus nos criou simples, em ignorância, e nos deu a capacidade de evolução. Somos nós que somos os autores da nossa evolução espiritual, dessa construção que cada um vai fazer através das experiências. Nos deu o livre-arbítrio, que é essa capacidade de escolher, e que somos responsáveis pelas escolhas. Nós vamos sofrer os efeitos das escolhas que nós fizermos. As escolhas positivas vão redundar em coisas positivas, em progresso, em aumento de experiência. As negativas também vão resultar em situações, num primeiro momento de dificuldade, de sofrimento, mas que também vão redundar em experiência e em progresso. No momento em que nós conseguirmos transpor a situação e reparar aquilo que de mal nós fizemos. Então, todos nós estamos sujeitos a essa lei do progresso, da evolução espiritual, até que nós cheguemos à perfeição, que é o nosso objetivo. Como que nós vamos fazer isso? É um ciclo evolutivo em que nós, ora, vamos estar encarnados, ora, vamos estar desencarnados. Quando reencarnados, nós vamos estar, de certa forma, alguns mais, outros menos, inconscientes desse passado. Estaremos aqui passando por situações que vão nos levar a experiências, à reparação, ao aprendizado. No estado de desencarnados, nós também vamos aprender, vamos passar por experiências, vamos estudar, com uma certa consciência do passado, alguns mais, outros menos, sabendo de algumas situações com as quais nós já podemos lidar para melhorar, evoluir. E todos nós somos receptivos ao bem, ao progresso, ao amor. Antes de reencarnar, nós vamos escolher provas, situações que nós vamos passar. Tem uma parte do Livro dos Espíritos que vai nos falar sobre a escolha das provas. Quando a gente já tem uma certa maturidade, nós até participamos das escolhas, dessa escolha. Às vezes a gente não participa. Muitas vezes nós somos comunicados, preparados, todos somos preparados. Você vai passar por tais situações, por esse motivo, com tal objetivo. A gente chega aqui e não lembra. Pelo menos conscientemente a gente não lembra. Talvez no momento do sono, quando o corpo dorme, nós vamos nos encontrar com os nossos mentores, amigos, e muitas vezes nós vamos ser
alertados e preparados novamente para situações difíceis. Aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, lá dentro dessa parte, a escolha das provas, em que Kardec vai perguntar, não pareceria natural que os espíritos escolham as provas menos penosas, menos difíceis? Não seria mais lógico a gente escolher as provas menos penosas, menos difíceis? E os espíritos vão dizer, para vós, sim. Nós que estamos aqui encarnados, que achamos tudo complicado e difícil, poderia parecer lógico. Vou escolher coisa fácil. Mas para o espírito, não. Quando a gente está no estado de desencarnado, não. Por quê? Porque quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece. E ele pensa de outra maneira. Ele pensa no sentido daquilo que vai lhe fazer bem, que vai resultar em progresso, em apressar esse progresso, porque a falta de progresso espiritual nos causa sofrimento. E aí Kardec vai dizer que, um comentário à questão, o homem sobre a terra é colocado sob a influência das ideias carnais, das coisas da matéria, e a gente acha as coisas difíceis. E vê só o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as provas mais fáceis. Mas, no estado de espírito, o espírito pode escolher as provas mais rudes, mais difíceis, a fim de alcançar mais depressa essa evolução espiritual a qual ele se propõe. Então, nós começamos a entender por que nós passamos por algumas dificuldades, e algumas muito sérias. Mas qualquer prova ou expiação, não importa a gente saber se é prova, se é expiação, se é fruto do nosso passado. O importante é passar bem por elas e tirar os aprendizados. Depois a gente vai saber se é prova, expiação, ou às vezes, intuitivamente, a gente até pensa, deve ter sido alguém bem complicado lá no passado e por isso hoje passo por essa situação. É uma vaga lembrança. Mas aí a gente começa a entender que nada é injusto e não é castigo, é oportunidade. E além de nós fazermos essa revisão de alguns conceitos básicos da doutrina espírita, que nos fazem entender o porquê do sofrimento, nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, para completar este raciocínio, nós vamos ver lá no capítulo 19, quando a Kardec organiza um capítulo sobre a fé, nós vamos entender de onde vem essa força que muitas pessoas já têm bastante desenvolvida de superação. Isso é uma questão de fé. A gente pensa que fé é só acreditar em Deus, uma questão de crença. E fé é muito mais do que isso. É certeza, é confiança. Jesus já falou sobre isso. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequenininho, você vai conseguir dizer para essa montanha, transporta-te daqui para lá, e ela vai se transportar. Jesus não estava falando no sentido literal, como a maioria das suas frases que nós conhecemos. Era no sentido figurado, que é essa força de superação que qualquer um tem. E se não tem, então, aparente, pode desenvolver. E aí, aqui no Evangelho, a gente vai escutar, vai ler, enfim, nós vamos ler uma partezinha, que a fé é esse sentimento inato no homem da sua destinação futura. Que ele não é só um corpo, ele é um espírito, ele é alguém que sobrevive à morte, ele é muito mais do que isso que enxerga. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele. Primeiro em estado latente, está adormecido, e que ele tem que desenvolver, que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. E aí, no segundo parágrafo do texto, o Espírito vai dizer que a gente só entende a fé no prisma religioso.
que é a confiança em Deus, que o Cristo a preconizou como uma alavanca poderosa. E vai nos dizer que a fé é essa vontade de querer. Querer algo, querer superar, querer ser feliz, enfim. E a última frase do texto vai nos dizer que a fé pode ser divina, quando se acredita nas coisas espirituais, ou humana. E uma não briga com a outra. Nós devemos desenvolver as duas. A fé divina em algo superior e a fé humana em nós mesmos e nessas capacidades que nós temos. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos, convencidos da força que tem em si, e se quisessem colocar esta força a serviço, a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se considerou prodígios, milagres, mas que não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas. O que o Espírito está querendo dizer? É um espírito amigo que assina. E realmente ele é um espírito amigo, porque ele está nos incentivando e nos dizendo que nós temos essa força de colocar a serviço da nossa vontade para superar qualquer dificuldade. A psicologia tem estudado essas questões. A doutrina espírita aprofunda-as muito mais. Mas a psicologia, nos meados da década de 70, 80, analisando essa capacidade que pessoas têm de superarem, de passarem por situações muitas vezes dificílimas e não adoecerem emocionalmente, psiquicamente e transporem isso. Começou a estudar, pegando um termo da física, que é a resiliência, que é essa capacidade que certos materiais têm de serem submetidos à pressão, a um estresse intenso e voltarem à sua posição original. Começou a utilizar esse termo para analisar o comportamento do ser humano, utilizando-se então desse conceito. E então eles vão nos dizer, vão denominar a resiliência no sentido, no olhar para o comportamento humano, dizendo que essa capacidade ou competência dos indivíduos em lidar com experiências, com situações difíceis, muitas vezes muito difíceis, e voltando delas, não para a mesma posição, mas transformadas, mais enriquecidos ainda, mais experientes e dando lições para as outras pessoas. E é uma característica que não é só do indivíduo, de coletividades também. Às vezes a gente vê uma comunidade que passa por uma catástrofe, um terremoto, uma guerra, um tsunami, enfim, várias situações que a gente já acompanhou e outras que a história nos conta, e que através daquela situação que foi devastadora, aquele grupo de pessoas uniu-se e transformou aquele ambiente num lugar melhor, com mais progresso, com mais conquistas. Então, o ser humano tem esse aparato psicológico de superação. Todos têm. Alguns ainda têm num estado quase que latente. E a dificuldade vem justamente para fazer a pessoa desenvolver essas potências que ela possui. E é uma competência que pode ser trabalhada, desenvolvida, conquistada. E a gente vê que isso é algo muito individual. Porque aí nós vamos entender pela história espiritual de cada um. O que para um é muito fácil de enfrentar, embora sendo uma situação difícil, para o outro é muito complicado, quase que impossível. São as experiências que cada um já viveu em determinada área, que já lhe dão essa competência de enfrentamento de alguma situação difícil, traumática. E o outro ainda não tem. E vai estar tendo a oportunidade de passar por aquela situação justamente para tirar as lições daquela
situação. Tem vários fatores que interferem e que estão presentes, que são característicos dessas pessoas que já têm desenvolvido ou parcialmente desenvolvida essa condição. Vemos que tem pessoas que têm muito presente, muito forte, uma visão otimista da vida, que conseguem perceber o lado positivo, sempre o lado positivo. Tem pessoas que têm uma vontade, uma garra de viver, de superar, que outros ainda não têm. Essa situação também vai depender do tipo de fator de trauma, a intensidade dele, para que a pessoa consiga fazer esta volta, a história de vida da pessoa, do indivíduo, cada um tem a sua história, as experiências que cada um já viveu, olhando só sob o prisma desta reencarnação. E a gente vê que tem muitas pessoas que são exemplo para os outros, nesses fatores que estamos refletindo. Mas se nós estamos passando por esse momento de dificuldade, porque talvez alguns de nós possamos estar nesse momento, e talvez seja esse o motivo que nós estejamos aqui hoje na Casa Espírita. Não vamos nos sentir tristes por ainda não percebermos essa força em nós. Vamos buscar ajuda, vamos conversar com alguém, vamos buscar ajuda e o amparo dos benfeitores amigos, do nosso espírito protetor, porque ele estará sempre conosco, nos ajudando, nos incentivando, nos sugerindo ideias, para que nós possamos superar e retirar essas lições que serão valiosas para nós. E não vamos esperar também que após uma situação, um evento complicado, que a nossa vida volte ao normal. Volte a ser o que era antes. Porque ela não vai voltar. Não é esse o objetivo. O objetivo de uma dificuldade é nos fazer mudar. É nos transformar. E tem eventos que realmente, até exteriormente, a vida não vai voltar ao normal. Não vai ser a mesma. Nas situações de perda, pela desencarnação de alguém, nós sabemos que a pessoa não vai voltar à vida. Mas a nossa visão com relação a essa situação, as buscas que nós vamos fazer por respostas, por encontrar o consolo, o conforto, é que são o objetivo dessa situação de dificuldade traumática. E nós precisamos também dar um novo sentido para a nossa vida, um novo rumo para a nossa vida. Qual é a tendência do ser humano quando enfrenta uma situação de adversidade? Muitos de nós nos colocamos no papel de vítima, achando que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que somos nós as únicas pessoas que sofremos, que a nossa dificuldade é a maior. Muitas vezes realmente é uma situação muito difícil. Mas Deus não nos esqueceu. E tem aquela frase que nós conhecemos, que está lá no Evangelho, que Deus não dá fardos pesados para ombros fracos. É sinal de que nós já temos a condição, a competência para enfrentar aquela dificuldade. Mas muitas vezes o problema nem é tão difícil assim. Nós é que o potencializamos, aumentamos. Nos colocamos no lugar do coitadinho. Tem aquela síndrome CDM, coitadinho de mim. E aí nós encontramos as pessoas, o assunto do momento é a nossa dificuldade. E cada vez que a gente fala, a gente aumenta um pouquinho mais. E isso não é saudável. Vai aumentar a dificuldade
E nós não estamos desenvolvendo essas forças que nós temos e que o objetivo da situação afligente é fazer desenvolver. Provavelmente todos, a maioria, já conhecemos a história de Jerônimo Mendonça. O gigante deitado. Tem até um livro que fala, muito interessante, que fala vários casos, várias histórias, várias situações desse grande homem que passou 30 anos imobilizado numa cama, fruto da artrite reumatoide, com dores terríveis, acabou ficando cego, e mesmo assim não deixou de trabalhar, fundou 3 centros espíritas, passava pelo Brasil fazendo palestras. Pode até colocar lá no YouTube Jerônimo Mendonça e você vai assistir palestra dele. Na cama, ortopédica, cego, falando com uma voz maravilhosa. Certa vez Jerônimo, ainda em 1960, não estava cego, já na cama, imobilizado, teve uma hemorragia urinária que não conseguia ser contida com nenhum procedimento, nenhuma medicação. Ele estava no hospital e o médico chamou então as pessoas mais próximas e disse: o Jerônimo vai desencarnar. Não tem mais o que fazer. E eles perguntaram, mas não daria para a gente levar ele até o Chico Xavier, já que eles eram muito amigos, e só se for apenas para ele se despedir do amigo? E aí o médico disse, só se for de avião, porque de carro não vai dar certo, ele não resiste. Um amigo tinha um avião e ofereceu então um avião para que pudessem levar o Jerônimo para se despedir do Chico. Foi trocado, colocado um lençol branco. Quando chegou lá em Uberaba, o lençol estava encharcado de sangue. Chegaram ao centro espírita, o Chico era um dia que ele fazia as visitas às pessoas, levava os donativos, não estava, e o Jerônimo teve que esperar o Chico voltar, naquela hemorragia que não estancava. Horas depois chegou o Chico, feliz, com os amigos, e disse, mas olha quem está aqui, o Jerônimo. Parece uma flor vermelha, quase despetalando. Sempre com bom humor. Para tirar aquela ideia negativa. Vamos dar um beijo no Jerônimo. Aí todo mundo passava pela cama e beijava o Jerônimo. Chico entendia das coisas e tinha um objetivo. E Jerônimo, em cada beijo que recebia, sentia fluidos, como se fosse um choque. E o último a beijar foi o Chico. Deu um beijo, colocou a mão no abdômen. E quando tirou a mão, a hemorragia tinha estancado. E aí era o Chico que ia fazer a palestra. Quem acabou fazendo a palestra? O Jerônimo. Fez a palestra do dia. Foi lá para se despedir, para desencarnar, mas teve uma moratória. E aí o Chico deu uma explicação para ele, depois da palestra. Você sabe o porquê da sua hemorragia, Jerônimo? Ele disse, não, Chico. Foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade. Começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo, fluidicamente, interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. Escutemos o que o Chico falou para o Jerônimo, mas escutemos com o nosso coração também. Doravante, Jerônimo, vença o coitadinho. Tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para que os outros não sintam piedade de você.
E as pessoas que têm essa capacidade de dar a volta por cima, elas não têm, elas não se colocam nessa condição de coitadinhas. Às vezes é a gente que vai lá, já falamos várias vezes, para consolar, e somos nós que somos consolados, saímos bem, nos divertimos com aquela pessoa que está lá, às vezes, na cama, com uma situação terrível de doença ou outras. Então, são lições para nós. Se a gente estiver com um problema, não vamos negar, não vamos dizer, fingir que está tudo bem se não está. Vamos conversar, achar alguém de confiança com quem a gente possa expor os nossos sentimentos, o nosso sofrimento. Vamos nos tornar receptivos para a ajuda, para os bons conselhos, mas não vamos nos deixar na posição de coitados. Vamos nos perguntar, por que eu tenho que passar por essa situação? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que superar? E existem fatores que interferem significativamente na superação de situações adversas. A filosofia de vida da pessoa, as suas crenças, os seus valores. Pessoas que têm que dão valor à vida são pessoas mais resilientes e que conseguem superar. Pessoas que não têm bem trabalhado isso, muitas vezes buscam, em qualquer dificuldade, a porta enganosa do suicídio. Que não é solução. Mas também nós devemos olhar com compaixão aquelas pessoas que optaram por esta escolha, ajudando-as através da prece, envolvendo-a em bons pensamentos, sentimentos, bons fluidos, para que ela possa desenvolver essas forças e superar. Porque essa também vai ser uma lição dolorosa, mas que vai trazer depois resultados positivos. Inclusive o aprendizado de que essa não é a melhor escolha. A religiosidade é um fator bem significativo. E se sabe que pessoas que têm o sentido de religiosidade são pessoas mais fortes, mais capazes de superarem. Adoecem menos, veem com outros olhos a vida, entendem os porquês das dificuldades. Essa vontade de viver. A fé no futuro. De acreditar que isso vai passar. Isso também passa. A esperança, saber esperar, saber dar esse tempo para que as situações de dificuldade passem. E a educação recebida também é importante. Uma educação, por exemplo, de superproteção, em que os pais foram muito superprotetores, ou negligentes, não fazem com que aquele indivíduo tenha dificuldade de enfrentar dificuldades, frustrações. Ela não sabe como lidar com essas situações. O Caderno Vida, há um tempo atrás, trouxe uma reportagem que tinha por título A Capacidade de Dar a Volta por Cima. Foi essa a inspiração para a exposição de hoje. E a reportagem começa falando que as últimas 6 semanas de gestação e o primeiro ano de vida são fundamentais no desenvolvimento dessas capacidades da autoestima e de superação das dificuldades. Teve um neurocientista que esteve no Brasil há um tempo atrás, e ele fala que seu nome é Boris Cyrulnik, francês. Ele diz que uma criança que recebeu carinho, carrega dentro de si o sentimento de ser amado, tem condições de ser resiliente e superar adversidades. Aí foi questionado a ele crianças que não tiveram essa experiência. E ele vai contar que ele foi uma criança que passou por essa situação. Tem uma entrevista dele, ele diz que foi uma criança que
viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Seus pais foram para o campo de concentração, foram queimados num dos fornos crematórios, e ele conseguiu fugir, se escondeu num telhado de uma igreja, andou vagando pela rua durante 6 meses, e depois foi acolhido numa casa que havia para as crianças abandonadas, sem pais, enfim, vítimas da guerra. E ali ele continuou a receber o carinho, o afeto. E quando ele escutou de um médico dizendo que para essas crianças não havia solução de vida, perspectiva, solução de educação, ele foi para a escola com 11 anos, aquilo mexeu com ele. E isso o moveu a se tornar um médico, psiquiatra, neurologista, estudioso do comportamento humano. E ele vai dizer que mesmo crianças que foram abandonadas, elas têm uma parte do cérebro que não se desenvolve, mas no momento em que elas começam a receber atenção e carinho, seja de alguém que a adote ou de alguma casa que a acolha, mesmo que seja uma instituição, logo, através dos exames que são feitos, essa área já volta a funcionar normalmente. Então, o amor, o carinho, o afeto são um remédio. A gente saber que alguém nos ama, que alguém confia em nós. Às vezes a gente não tem alguém. Nossos pais não foram, às vezes, aqueles que a gente esperava. Quem sabe? E o Evangelho nos fala sobre isso. A gente deve amá-los e valorizá-los mesmo assim e perdoá-los. Devemos ser gratos a eles apenas pela oportunidade de ter nos deixado voltar à Terra para aprender. Para estar aqui numa nova experiência para superar. A doutrina espírita nos ajuda a entender a importância de estarmos aqui nesse momento. E de enfrentarmos as situações afligentes com coragem, com fé. E se a gente não tem ninguém ao nosso lado, nós sabemos que temos, nós não estamos sós. Tem amigos espirituais que nos amam, que nos incentivam. Jesus nos prometeu que ficaria conosco até o final dos tempos. E nos miremos nos exemplos que nós temos de pessoas que, enfrentando, experienciando situações muito difíceis, são exemplos, são lições para todos nós. Em 2004, talvez alguns lembrem-se, uma professora, Andréia Salgado, e a gente pode pesquisar o nome dela, e tem depoimentos, enfim. Ela estava andando lá no Rio de Janeiro, num daqueles barcos que tem a banana, e sofreu um acidente. Veio uma lancha, o motorista, condutor da lancha, estava alcoolizado, bateu na banana, uma pessoa veio a desencarnar, e ela teve as pernas, perdeu as pernas naquele acidente. E os depoimentos dela são bem interessantes e são um estímulo para todos nós. Ela conta que no momento em que viu que estava perdendo a perna, ela pediu: Deus, leve a minha perna, mas deixe a minha vida. Eu tenho 2 filhos, um de 4 e um de 6 para criar. Tenho um marido que eu amo, a visão otimista, essa vontade de viver. Ela foi socorrida, ficou consciente o tempo inteiro, não entrou em choque, foi para o hospital, fez a cirurgia. Quando ela acorda, ela vê que não perdeu uma perna, mas 2 pernas. Mas estava viva. E ela conta que, claro, que se sentiu triste, mas percebeu que a vida ia ser diferente, não iria ter novamente as pernas de volta, mas queria recuperar a alegria de viver. E foi em busca da sua reabilitação. É uma professora
que sabemos do salário dos professores, tinham construído a sua casa com muita dificuldade. Ela conta que, a partir do acidente, ela vê a vida com olhos diferentes. As coisas que ela valorizava até então perderam o valor. E outras que ela não valorizava, ela começou a valorizar. A casa, por exemplo. Antes não queria vender, era a casa que ela tinha conseguido. Agora ela falava que poderia vender, queria uma casa sem escadas, porque subir escadas para ela era bastante difícil. E ela fala, principalmente, da questão dos retornos que as pessoas lhe davam e lhe dão, agradecendo o exemplo, porque ela, de certa forma, se expôs, não para querer aparecer, mas para ajudar as outras pessoas. Foi perguntada a ela o que ela achava do acidente. Ela disse: eu acho que eu tinha que passar por essa situação. Minha missão na Terra é ajudar as outras pessoas. E através do acidente eu posso e quero ajudar. Quero ajudar as pessoas a conseguirem próteses, que ela teve dificuldade em conseguir, recebeu uma doação. Quero ajudar as pessoas a terem acesso, a melhorar as calçadas, enfim, as coisas básicas para que outros possam ter acesso a ir à praia, ir a algum lugar, andar de ônibus. E ela fala então das pessoas que vinham agradecê-la e dizer: você salvou a minha vida. Pelo exemplo que você é, de força, de superação, de vontade, de garra de viver. Então que nós possamos aproveitar esses exemplos. Nós não precisamos passar por dificuldades para aprender com elas. Sábio é aquele que aprende com as experiências dos outros. E se nós estivermos passando por dificuldades, ou se em algum momento da nossa vida nós formos enfrentar alguma dificuldade, vamos nos lembrar que nós temos essa condição, essa alavanca poderosa que é a fé, que nos torna capazes de vencer qualquer situação. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça, que nós possamos continuar a nossa vida e acreditando na vida e no amor de Deus. Muito obrigada.